Boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite. Depende da hora que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Denise Pimenta, eu sou antropóloga e atualmente eu sou pós-doutoranda no SIDAX. No SIDAX eu venho desenvolvendo uma pesquisa junto à socióloga Betânia Almeida, que também é a coordenadora dessa investigação exploratória, que tem o seguinte nome, vou colar. Percepções e experiências sobre compartilhamento e vinculação de dados para pesquisa e avaliação de políticas públicas na área da saúde. Venho também desenvolvendo, junto a Emanuele Góes, Raíza Tourinho, Adalton dos Anjos e Mariana Sebastião, a Comissão de Diversidade, Equidade e Engajamento do SIDAX. E o que essas duas coisas têm a ver? Tem muito a ver. Por quê? Porque a pesquisa que eu venho desenvolvendo ao lado de Betânia é uma pesquisa que se norteia pela metodologia das ciências humanas. Nós fizemos essa pesquisa tendo como ferramenta principal entrevistas semi-estruturadas de 3 grupos diferentes. Gestoras e gestoras de bancos de dados administrativos, pesquisadoras e pesquisadores que fazem uso desses dados nas suas pesquisas e também beneficiários e beneficiárias de programas sociais e também grupos de pacientes que são os titulares e cedem esses dados tanto para o Estado quanto para os centros de pesquisa. E também, claro, como todas nós e todos nós, para várias coisas, na farmácia, na padaria, no supermercado. Quem nunca ouviu falar? Qual o seu CPF, não é? Mas o interessante é pensar que, a despeito dessa discussão sobre capitalismo de vigilância, que nos diz e nos informa que os nossos dados estão sendo cooptados por grandes conglomerados de comunicação como Google, Instagram e tantos outros, para fazer usos comerciais e até manipulações políticas, a maioria das pessoas da nossa pesquisa, os nossos entrevistados e entrevistadas, elas se sentem mais receosas a partir de suas próprias experiências em relação à cessão de dados para o Estado e os usos e reusos do Estado do que em relação a Facebook, a Google, a Instagram. E por que isso? Porque o Estado é o lugar do acesso aos direitos, ao lugar do acesso aos programas sociais. Então, as pessoas elas se sentem muito mais receosas em relação a essa cessão de dados. E quanto mais pobre, também mulher e negra, ou indígena, ou cigana, mais receosa essa pessoa tende a se tornar. E por quê? Justamente por conta da relação imbricada, policialesca e cartorial que os dados têm no Brasil. Então as pessoas veem no Estado, ainda hoje, um órgão policialesco. E a nossa ideia é justamente, a partir do advento da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei brasileira de 2018, a nossa intenção é que nós possamos, todas nós e todos nós, pesquisadores, nós possamos criar uma literacia sobre os dados. Entender que a relação entre os dados e a ciência é super importante. A relação entre os dados e o Estado é muito importante para a promoção de políticas públicas, para a promoção de pesquisas. Então, a gente tem tentado informar sobre privacidade, autorização para pesquisa, ética, os direitos que as pessoas têm aos seus dados, como se dá a cessão, como se dá a autorização. E isso não dá para fazer sozinho. Nós precisamos de toda a comunidade científica para pensar isso. E uma das coisas que nos foi apontada, que é muito sério, que nossos participantes se mostraram muito ressentidas e ressentidos
de várias pesquisas das quais já participaram e não receberam qualquer devolutiva. Ou mesmo, pesquisadoras e pesquisadores disseram a eles que eles não entenderiam. Então, a nossa investigação no SIDAX busca casar a discussão ciência, dados e sociedade e pensar como os dados impactam de forma real a vida das pessoas. E para isso, a gente não pode desencarnar os dados, desencarnar as estatísticas, tornar apenas números vazios. Mesmo nós que fazemos usos de dados secundários e dados administrativos, nós precisamos promover uma relação direta e próxima com os indivíduos e com os grupos sociais, para que essa confiança e essa ideia de dados públicos para a promoção da ciência se dê, e se dê da forma mais natural possível, e que se dê da forma mais engajada, e que nós, pesquisadoras e pesquisadores, não estejamos longe, não estejamos apartados daqueles que são, como nos disse uma pesquisadora, daqueles que são os reais donos dos dados. Então, para finalizar, eu proponho um exercício para gente, nós, pesquisadoras e pesquisadores. Muitas das nossas entrevistadas e entrevistados se mostraram invisibilizados. Aliás, se disseram invisibilizados em várias pesquisas. Então, eu vou ler 3 frases de 3 livros e peço a vocês que fechem os olhos e imaginem o personagem. Vamos começar? Primeiro, Princeton, no verão, não tinha cheiro de nada. Segundo, acordo, estou na França. A casa está em silêncio. Meus filhos dormem em seu quarto, tranquilamente. Acendo o abajur da cabeceira. E por último, estive, pois, com Hans na Inglaterra, em sua pequena casa, para ele motivo de alegria. Bem, possivelmente, você, como muitos e muitas de nós, imaginou um homem branco, quiçá alto e até de olhos azuis, estadunidense, europeu ou mesmo brasileiro, mas branco. E se você é uma mulher branca, você até conseguiu se imaginar em Princeton, ou você já foi em Princeton, ou já estudou em Princeton. Mas o que a gente acabou de fazer foi exatamente o que muitas e muitos dos nossos entrevistados nos disseram, que é, a gente conseguiu aqui nesse exercício conjunto invisibilizar Chimamanda Adichie, americana, autora nigeriana, e conseguiu invisibilizar Ifemelu, que é a personagem dela. A gente também conseguiu invisibilizar Scholastic Mukasonga, autora ruandesa, que conta seu testemunho, a história da sua vida. E por último, a gente conseguiu invisibilizar uma mulher que foi tantas vezes invisibilizada, que é a Ruth Kugler, uma judia que sobreviveu a Auschwitz e que durante muito tempo teve seu trabalho acadêmico rejeitado e rechaçado nas universidades alemãs, que duvidavam da qualidade dos seus trabalhos. Então, o que eu tenho para te propor é o seguinte: vamos construir essa literacia sobre os dados, juntas e juntos. Vamos sempre tentar pensar os recortes de raça, gênero, classe social, deficiência, religiosidade, religião. Por quê? Os dados, eles não podem ser vazios, eles não podem ser desencarnados. E o que as pessoas que nós estudamos estão pedindo é que não sejam invisibilizadas. Vamos combinar? Ninguém apaga mais ninguém? Até mais.